Iniciando a aula de hoje, tá? Para a turma do 8º ano da disciplina de Ciências, a gente vai falar como se formam os gêmeos. Bom, os gêmeos nascem a partir de um fenômeno embriológico, onde a gestação de uma mãe resulta na formação de duas ou mais crianças ao invés de uma, chamada de gravidez gemelar. Ou seja, trata-se de fecundações que geram dois ou mais embriões. No entanto, podem nascer 3 trigêmeos, 4 quadrigêmeos, 5 quíntuplos, ou 6 sextuplos, 7 sétuplos ou 8 óctuplos filhos, tá? Geralmente o parto de gêmeos é a cesariana, devido à posição dos bebês. E eles podem nascer com diferenças de horário. Bom, a formação dos gêmeos pode ocorrer de duas maneiras, ou seja, se nascerem idênticos, são homozigóticos, como mostra na figura abaixo. Se nascerem com características físicas diferentes, são dizigóticos. Muitas histórias giram em torno desse tipo de formação. Por exemplo, das sensações que compartilham durante a vida dos gêmeos, né? Durante a vida dos gêmeos e da mãe. Dando início aos tipos de gêmeos, a gente vai falar sobre os gêmeos univitelinos, tá? Os gêmeos univitelinos ou homozigóticos, ou ainda verdadeiros, são aqueles que nascem idênticos e, portanto, são sempre do mesmo sexo. Para que isso ocorra, um único óvulo é fecundado por um só espermatozoide. É só apenas um espermatozoide que vai fecundar um óvulo, tá? Com posterior divisão do zigoto, que é a célula-ovo, de onde o óvulo se divide, formando assim 2 ou mais embriões, tá? Como mostra aí a figura. Eu tenho um único ovo fecundado, se divide em 2 células, tá? Apenas o espermatozoide fecundou esse ovo. Depois, logo em seguida, eu vou ter o zigoto, ele continua se dividindo e forma uma massa celular que se separa. As duas massas celulares originam 2 indivíduos idênticos, que são os gêmeos univitelinos, tá? Esses gêmeos de semelhanças fisionômicas apresentam o mesmo genoma, o DNA. Sendo assim, os clones um do outro, além de compartilharem a mesma placenta, somente de 10% a 15% dos gêmeos idênticos têm placentas separadas. No entanto, eles possuem digitais e personalidades diferentes, certo? Algumas complicações podem ocorrer com a divisão do óvulo dos gêmeos monozigóticos, tá? O qual, para o meio do processo de divisão celular, os embriões acabam se fundindo, ou seja, vai resultar no compartilhamento de partes do corpo, seja cabeça, tronco, nádegas ou membros, e muitas vezes de órgãos internos, tá? Esse evento ele é muito raro e é denominado de gêmeos conjugados, coligados ou siameses. Entretanto, com o avanço da medicina, atualmente muitos deles conseguem ser separados, ok? Agora a gente vai falar sobre os gêmeos bivitelinos. Os gêmeos bivitelinos, ou dizigóticos, ou ainda multivitelinos, são aqueles que nascem com aparências distintas, também chamados de gêmeos fraternos ou falsos. Eles são gerados por 2 óvulos e 2 espermatozoides, e por isso são dizigóticos. Apresentam 2 zigotos ou células-ovo, formando 2 embriões, tá? Como mostra aí na imagem, eu tenho 2 óvulos sendo fecundados, cada um por um espermatozoide, e depois começa a se dividir.
Os zigotos continuam se dividindo e formam duas massas de células independentes. As duas massas de células originam de dois gêmeos, tá? Originam dois gêmeos fraternos independentes, ou seja, os gêmeos bivitelinos. É curioso notar que eles podem apresentar sexos diferentes, ou seja, nascer uma menina ou um menino. Diferentes dos gêmeos idênticos, estes podem apresentar cerca de 50% da identificação entre os genomas, onde são desenvolvidos geralmente por duas bolsas amnióticas e duas placetas, certo? Aqui está uma atividade falando sobre esse processo de formação dos gêmeos para fixar melhor o conteúdo, ok?